Passaporte 44, apoio cultural Santos Veículos. Eles possam se recuperar, é muito mais fácil você tendo o apoio das pessoas. O programa de hoje, nós vamos falar sobre o problema atual que encontra a Santa Casa de Itapetininga. Trouxemos aqui o doutor Anacleto Nunes, diretor tesoureiro. Ao nosso lado, o doutor José Roberto Rocha, que é o administrador hospitalar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A minha primeira pergunta é como está vivendo a Santa Casa atualmente? Qual é o maior problema da Santa Casa? O que ela vem enfrentando? Pois não. Em primeiro lugar, queria agradecer esta oportunidade que a SP Sul TV oferece à Santa Casa de Itapetininga de poder expor uma conversa informal das dificuldades porque vem passando ultimamente em razão de uma série de fatores bem difícil de explicar assim em poucas palavras, mas que acredito todas as pessoas de nível médio podem compreender o porquê dessa situação. Então, a Santa Casa de Itapetininga atualmente enfrenta uma crise econômica sem precedentes na sua história. E, apesar dos esforços que tem feito para superar essas dificuldades, ela não tem conseguido suplantá-las. Todavia, a sensibilidade do povo itapetiningano tem sido notada em todas as ocasiões em que é solicitada para ajudar a Santa Casa a enfrentar esse problema. Assim, nós temos recebido colaboração, até em gêneros alimentícios, para que a Santa Casa possa prestar alimentação condigna aos seus pacientes. Diga-se de passagem que grande número dos pacientes internados na Santa Casa é de pessoas carentes, né? E a remuneração que a Santa Casa percebe do seu maior cliente, que é a instituição previdenciária, o SUS, né? O Serviço Unificado de Saúde, é simplesmente irrisório. A nossa diária paga corresponde a 9.500 e poucos cruzeiros, 588 para ser mais exato, né? Quando se sabe que um presidiário, uma pessoa recolhida na cadeia pública, recebe, até a estatística do mês passado, perto de 14.000 cruzeiros para receber apenas as refeições, enquanto que a Santa Casa dá atendimento alimentar e, além disso, medicamentos. Médico, plantões permanentes por 24 horas de enfermagem, né? Além de roupa lavada, água, luz e etc. E serviço de limpeza e higiene, que não se compreende uma instituição de assistência hospitalar sem higiene, né? Isso aí representa um alto custo também para a Santa Casa. Então, em razão disso tudo, a dificuldade que ela tem encontrado em se manter, nós podemos notar pelo nosso balancete do mês de março. É março, né, doutor Roberto? Março. Mês de março, nós tivemos um déficit de 40 milhões. E mês de maio, mês de abril, esse mesmo déficit aumentou, dobrou. E chegamos até a situação atual praticamente insustentável, porque a nossa fonte de renda continua a mesma. Pagamentos previdenciários defasados, ainda assim mesmo recebidos com atraso de 45 ou mais dias, né? E a ajuda dos poderes públicos
quase inexistente. Nós temos uma pequena ajuda da Prefeitura Municipal e sabemos que a Santa Casa presta uma assistência praticamente regional. Né? É verdade. Então, nós atendemos doentes de toda a região sul do estado, região leste, oeste, de todas as cidades circunvizinhas procuram a instituição de Itapetininga, sendo que em muitas delas existem hospitais, existem santas casas também, mas talvez em razão de serem mais deficientes tecnicamente do que a Santa Casa de Itapetininga, que presta um serviço um pouquinho superior ao deles. Né? Então, aqui nós podemos atender doentes um pouquinho mais graves do que o deles, que as instituições deles não têm condições. Né? Desta sorte, Itapetininga está nesta contingência, também, vivendo né? uma crise. Agora, e essa crise realmente aconteceu esse ano? O ano passado ainda ela estava O ano passado vivendo mais ou menos nós até pudemos, o doutor Roberto pode explicar com maior precisão aí a nossa situação. Não é, doutor? O senhor acha que só esse ano, doutor Roberto, que realmente deu para sentir a crise? O ano passado também já estava para sentir um pouco? A crise da Santa Casa, ela vem desde setembro de 91, porque já ali a receita já não acompanhava a despesa, né? Mesmo assim, conseguimos chegar até o final do ano, pagando inclusive o 13º dos funcionários. No mês de janeiro e fevereiro, nós tivemos um superávit relativamente bom, mas em março, como disse o doutor Anacleto, nós passamos a ter déficit na nossa contabilidade, né? Então, chegou ao ponto de, no mês de maio, a crise atingir assim, um índice tão alto que praticamente nós não tínhamos assim, mantimento para poder oferecer aos nossos pacientes, né? A receita, ela não acompanha a despesa. Quer dizer, e no caso dos pacientes que estavam internados particular, esses eles tinham os alimentos ou não? Não. Como é que é feito? Como é que é daí? É geral, a situação é geral. Se faltar para o particular, falta para o não pagante e vice-versa. Nós chegamos a um ponto de, se demorasse mais 24 horas para se tomar uma providência, iria faltar para todo mundo, né? Não há distinção assim quanto a isso de forma alguma. Agora, nós terminamos o mês de maio, o mês de abril nós tivemos uma dívida vencida de 480 milhões de cruzeiros e no mês de maio nós nos recuperamos um pouco, nós devemos somente mais ou menos hoje uns 400 milhões. 400 milhões de cruzeiros. E agora, como é que vai voltar a viver normalmente a Santa Casa? Quais os recursos, né, que foram feitos, além do povo estar ajudando, porque o povo brasileiro é um povo que sempre está com as mãos estendidas, os braços abertos para ajudar as pessoas, né? Se depender de político, de lá de cima, é por isso que nós estamos vivendo nessa crise atual do país. Mas Exato. Agora, quais os recursos que foram feitos, né? A diretoria da Santa Casa, ela recorreu ao governo estadual, né, e obteve uma ajuda financeira de 100 milhões de cruzeiros através da Secretaria de Estado da Saúde. Só que esse dinheiro até hoje não foi depositado na conta da Santa Casa. Por último, nós tivemos a promessa do próprio governador Fleury de uma ajuda de 480 milhões de cruzeiros através de um outro canal político, né, digamos assim. Esse dinheiro está prometido para questão de 20 dias, né? Mas até agora, de pronto, de imediato, nós não fomos assim contemplados com nenhum tipo de crédito. Nada mesmo. Só promessa, por Só enquanto. promessas. Mas nós achamos que vem. Você está confiante nisso? Eu confio. E eu acho que com isso a Santa Casa poderá atravessar o ano. Porque eu disse numa entrevista anterior que o grande problema da Santa Casa é chegar até o final do ano. Porque no final do ano nós temos o 13º a ser pago. Eu não sei como vamos pagar se nós não tivermos uma ajuda desse tipo. Eu não sei se o senhor pôde até assistir um jornal, que existe uma cidade no interior de São Paulo mesmo, onde os médicos também estão colaborando. Parece que cada médico está fazendo uma doação de 2 consultas, né, e meia por mês. Exatamente. E os médicos daqui de Itapetininga não... Os médicos de Itapetininga, eles procuram, assim, de uma forma, colaborar
padronizando medicamentos, fazendo com que o doente permaneça internado aqueles dias que são permitidos pelo convênio. E ajuda desse tipo. Agora, financeira, nós não temos recebido ajuda nenhum dos médicos. Somente da população? Da população, sim, em forma de dinheiro mesmo e mantimentos, né? Agora, vamos voltar um pouquinho para trás e falar a respeito do bingo, né? Pois não. Quanto que foi arrecadado nesse bingo? O bingo arrecadou para a Santa Casa 25 milhões de cruzeiros na época. Na época. Esse dinheiro, ele permaneceu aplicado O senhor tem mais ou menos a data de quando foi o mês que isso fevereiro, foi? se não me engano. Esse dinheiro permaneceu aplicado por algum tempo e acabou rendendo 28 milhões. E nós compramos 11 ou 12 equipamentos com esse dinheiro para colocar na UTI que estava sendo ampliada na época. Certo. Esse resultado foi muito bom, inclusive, na época, nós convidamos algumas autoridades para presenciar o que foi feito com esse dinheiro. Agora, doutor Roberto, chegou ao meu conhecimento, eu vou fazer essa pergunta para o senhor, porque eu não posso nem afirmar, porque a gente não sabe se passa de um comentário, né, de uma fofoca, mas que esse dinheiro foi aplicado em 4 fax, isso é verdade ou não? Não, de forma alguma. A Santa Casa, ela adquiriu um fax, porque é necessário você ter um fax hoje em dia numa empresa. Eu conheço advogados, médicos que têm fax na casa. Certo. E nós adquirimos um fax, se não me engano, da marca Toshiba, por 1.100.000 cruzeiros. Apenas isso, nada mais do que isso. 1.100.000 cruzeiros. Um só, né? Porque comentários, é por isso que eu estou fazendo essa pergunta, porque é bom esclarecer a população de Itapetininga. Inclusive, porque comentários já correm, da população, da comunidade, quem quiser. Porque as pessoas aumentam, então eu acho que é importante a gente falar, explicar e esclarecer. Eu acho muito porque bom. Um já passa para 4, até chegar em outro já está com 10 fax, né? 10 fax. Agora, qual é a situação atual dos funcionários? Os funcionários, nós tivemos uma ameaça de greve, um estado de greve há pouco tempo na Santa Casa. Nós não conseguimos, por problemas financeiros, pagar o dissídio coletivo do mês de maio, que foi nos dado conhecimento de um aumento na folha de 70% a 140%. De modo que, não conseguindo pagá-los em maio, nós tivemos que entrar num acordo com eles agora em junho. A partir de junho, nós vamos pagar o dissídio integral. E a diferença de maio, nós vamos pagar no dia 30 de agosto. A situação é essa. Todos os nossos compromissos anteriores estão sendo honrados, de modo que eu acho que a situação, nesse sentido, ficou muito boa, tanto para a Santa Casa, como para o funcionário, como para o paciente, principalmente para o paciente. Para o paciente, né? O que tem agravado também, de uma forma assustadora, a situação da Santa Casa é o problema do pagamento dos fornecedores, né? Porque você sabe muito bem que as instituições que fornecem a Santa Casa, aliás, de modo geral no país, né? Eles não estão dando mais aqueles prazos alongados que eram dados antigamente, né? Então, as faturas vêm com poucos dias de prazo, de 5, 10, 15 dias no máximo, para serem pagas. E quando não se tem o dinheiro para se quitar essas faturas no tempo aprazado, o banco tem ordem de enviar essas faturas para as duplicatas, né, para o protesto. Então, está sendo comum a Santa Casa pagar muitas faturas através das duplicatas no cartório de protesto. Isso aí gera uma despesa desnecessária para a Santa Casa, quer dizer, a Santa Casa não precisaria arcar com essas despesas, né? Onera demais a Santa Casa, mas não existe, vamos dizer assim, com raras exceções, né, doutor Roberto? Não existe por parte dos fornecedores uma boa vontade no sentido de contemporizar, sendo que a Santa Casa é uma instituição de benemerência por excelência, né? E a crise porque passa, né? Que é de conhecimento público. Então, nem mesmo assim eles não perdoam. Mandam para o cartório de protesto e sempre acarreta despesa adicional para a Santa Casa, onerando o custo do medicamento, né?
de modo geral, o medicamento que é o produto mais caro, né, e que é aqueles que são exigidos pagamento mais atuais, né? Certo. Agora teve um outro problema também, a respeito do plantão, né, da maternidade, que parece que foi implantado um plantão, né, mas parece que a Santa Casa não ia pagar o plantão para esses médicos. Isso foi superado já. Como é que está a situação agora da maternidade também? Isso é normal, né, Roberto? A questão do plantão na maternidade, nós iniciamos um entendimento naquela ocasião para que o médico ficasse permanente na maternidade, né? Uhum. E a Santa Casa propôs dar uma ajuda financeira para esses médicos. Acontece que a Santa Casa não conseguiu manter esse tipo de plantão. Devido à crise também, devido à crise financeira. Então, o sistema voltou ao tempo antigo, plantão à distância. Mesmo porque a Santa Casa, ela considerou depois que o médico, ele não deixa de ganhar pelo serviço que produz dentro da maternidade. Então, nós achamos que isso aí seria o caso de cortar mesmo esse tipo de plantão permanente, sendo que a Santa Casa teria que despender mais algum dinheiro do próprio bolso para poder fazer esse atendimento, né? Então, o sistema é plantão à distância e o médico recebe pelo que ele faz lá dentro. Mas a gente entende, sabe que o serviço está bom. É apenas que o médico, ele se locomove. Desde que chamado, ele sai da casa e vai para atender o parto. O senhor pode falar também, como assim, a respeito da maternidade, como é que se ela também está em crise também, ou não? A maternidade faz parte do todo, né? Certo. Como o próprio hospital infantil, ela faz parte do todo. Então, a crise, pode-se dizer, existe no conjunto hospitalar. E o hospital infantil também? É o mais deficitário economicamente, né? O hospital infantil é o que mais, economicamente, é mais deficitário, porque a quase totalidade dos pacientes ali são de assistência, né? 99% dos nossos serviços são prestados às pessoas necessitadas. 99%? 99%. Raramente nós temos, assim, um caso de cliente particular ou então de algum convênio diferenciado. Bom, e isso também existem pessoas que podem até pagar o particular e já estão usando o INPS, no caso, seria isso também? A gente percebe, né? Isso aí devido à recessão, à crise, a gente percebe que muitas vezes pessoas podem pagar alguma coisa, mas eles preferem ficar até na enfermaria porque não têm condições de fazer Isso vem tirar o lugar de pessoas que estão mais carentes, mais necessitadas. Tem mais necessidade ainda. Vamos chamar um pequeno intervalo e voltamos já já. Aguardem. Estamos de volta com mais um programa Passaporte 44. Nossos agradecimentos a Santos Veículos. A Santos Veículos fica à Rua Padre Albuquerque, número 1047, ou pelo telefone 712042. Eu gostaria de pedir uma coisa a você, meu amigo telespectador, e tem uma pessoa que está precisando urgentemente de uma cadeira de roda. Então, se você tiver uma cadeira de roda que não usa mais, você pode levar a Santos Veículos mesmo. Mas se você não tiver essa cadeira de roda e quiser ajudar essa pessoa, você pode ajudar com o jornal, né? Você que está com um monte de jornal que não sabe o que vai fazer ou vai jogar, você leva todo esse jornal a Santos Veículos, que o Marcos vai fazer uma troca, né, com o jornal para arrecadar essa cadeira de roda, tá? Então, se você também não tiver condições de levar esse jornal, ligue pelo 712042 e deixa o seu endereço que o Marcos vai lá, passa, pega o jornal, você vai estar contribuindo, vai estar ajudando da mesma forma, viu? Então vamos falar novamente agora, né, com o problema da Santa Casa, vamos voltar a esse assunto, vamos falar um pouco do IMI, como é que está vivendo a situação do IMI agora? O IMI da Santa Casa, melhor dizendo, é uma unidade de moléstia infecto-contagiosa
E nós, recentemente em São Paulo, através do Dr. Nader Vafai, secretário da Saúde, ele autorizou o credenciamento do MI para atender também aidéticos, porque nós estávamos atendendo a um preço muito irrisório, né? E hoje, assim que for credenciado, nós vamos receber a quantia de 100 mil cruzeiros por dia de aidético tratado naquele local, o que virá, então, assim, ajudar na melhora, assim, de recursos dentro daquela unidade. Certo. É a grande novidade que a gente tem, né? Isso é muito bom, né? Agora, doutor José Roberto, tem uma coisa que as pessoas sempre vêm comentar assim para mim, e eu acho que não só para mim, como para muitas outras pessoas, é o problema da má conduta de um médico. Porque às vezes o paciente está internado pelo INPS e ele tem esse direito de fazer até conforme a cirurgia pelo INPS. Mas na hora o médico vem e dá o seu jeitinho brasileiro, né? De querer pagar, que o cliente, o paciente, pague essa cirurgia. Sim. Então, como que deve agir esse paciente? E qual é a punição a esse médico que faz isso? Comete esse grave, né? O paciente internado nas acomodações do SUS, ele não deve pagar nada nem à Santa Casa e muito menos ao médico. Se existem colocações desse tipo, eu acho que o cliente, o paciente, deve fazer uma denúncia ao ERSA 36 da nossa cidade. Se por acaso a Santa Casa, a diretoria ou mesmo este administrador souber de um fato desse, pode ter certeza que nós mesmos faremos a denúncia. A bem da verdade, eu já ouvi dizer, já fiquei sabendo assim de alguma coisa a respeito, mas eu nunca pude provar nada. Que tem que partir do paciente, né? Tem que partir do paciente. Se o paciente pede um atendimento, é atendido e depois o médico chega a cobrar alguma coisa por fora, esse é o termo, eu acho que o paciente não deve pagar e, se pagar, exigir recibo para que depois ele possa fazer uma denúncia. Exatamente. Eu acho que essa conduta... Ou pagar com cheque para que ele possa provar também, porque com dinheiro fica mais difícil, né? Exatamente. Agora, vamos falar um pouco do pronto-socorro. Como é que está sendo o atendimento do pronto-socorro, doutora Anacleto? O pronto-socorro tem prestado o seu atendimento, normalmente, apenas sacrificando, como sempre, a Santa Casa, porque até o pronto-socorro atende a região sul do estado, praticamente, né? E além de atender a própria comunidade local. Então, a ajuda do poder público para o pronto-socorro é mínima, é quase inexistente. Então, sobrecarregando ainda mais a Santa Casa. E com uma circunstância toda especial, que o pronto-socorro seria para atendimento de casos de emergência, casos urgentes, não é? Todavia, essa urgência, ela é estendida a outros casos que não são de urgência, os casos de rotina, de consultas, de outros tipos de atendimento, não é? E sendo que fraturas a rede também, não é? Fraturas. Fratura são as urgências, né? Fratura é uma urgência, né? Então, a rede de saúde municipal conta com atendimento, mas durante o dia, nas vilas, na cidade inteira. Só que é durante o dia e não atende à noite e em fins de semana, né? Sábado, à tarde, domingo, feriados, não atende. Então, para onde são encaminhados esses pacientes? Para o pronto-socorro da Santa Casa, que arca com todos os ônus do atendimento sem ter uma contraprestação desse serviço, né? Então, com isso, a Santa Casa não tem condições de dar uma melhoria. Foi falado em que a Prefeitura fornecesse médico por conta para ajudar a Santa Casa a manter um plantonista lá. Dr. Roberto pode informar se em que pé ficou a situação, porque não chegou ao meu conhecimento de como foi resolvido esse problema do plantonista para o pronto-socorro da Santa Casa. A Prefeitura ficou de manter um médico para plantão, médico da sua especialidade, principalmente da clínica infantil, né?
onde ocorre maior número de atendimentos é no setor infantil. Então, isso aí o doutor Roberto poderá dar para colocar, doutor Roberto? A situação dos médicos do pronto-socorro da Santa Casa continua ao cargo da Santa Casa mesmo. A prefeitura, através da doutora Ângela, infelizmente, com todos os esforços que ela fez, ela não conseguiu colocar médico de plantão no pronto-socorro às expensas da prefeitura, para ajudar no custeio, né? Agora, o que eu gostaria de dizer é que a prefeitura está colaborando na instalação de um pronto-socorro infantil no Hospital Infantil da Santa Casa, sabe? Eu acho que isso aí é uma grande coisa, uma grande melhoria. Nós vamos separar as crianças do pronto-socorro geral. Eu acredito que com isso, tendo menos pessoas para serem atendidas no pronto-socorro da Santa Casa, o atendimento subirá de qualidade, enquanto que as crianças serão atendidas no pronto-socorro do Hospital Infantil. Eu acho que isso aí é um fato que deve ser noticiado, porque realmente merece. Quer dizer, que o senhor está, então, acreditando nesse dinheiro que pode vir, né? Que de 480 milhões. Falaram em 500 milhões, naquela tarde de domingo, na convenção do PMDB, né? Certo, mas enquanto isso não vem, doutor Roberto, enquanto isso não vem, a Santa Casa ainda está fazendo um apelo à população para que possa contribuir com alimentos. Ainda continua, né? A mesma situação. Eu acho que a campanha feita pela comunidade, pelo Rotary Club, diga-se de passagem, eu acho que ela deve ser permanente enquanto continuar esse estado de coisas, né? Eu acho que deveria ser assim, até por sinal, acho que devemos fazer até um agradecimento, né? A toda a comunidade, ao Rotary, às autoridades, algumas autoridades, algumas escolas, associações de classe, paróquias, escolas, merecem todo o nosso agradecimento, né, doutora Anacleto? Perfeitamente. Eu estive presente numa sessão do Rotary, a convite deles, né, para expor a situação da Santa Casa também. E ele foi muito bem recebido lá, e a Santa Casa recebeu todo o apoio, e eles estão colaborando efetivamente em dinheiro, em espécie, né, em mantimentos e tudo, para minorar um pouco a situação da Santa Casa. E o trabalho deles continua, tenho certeza. E existem várias sugestões, né, partindo lá dessa entidade, no sentido de que se houvesse possibilidade de se incluir uma determinada parcela, uma taxazinha, na cobrança do serviço de água, luz, no serviço do cobrança de impostos, né, municipais, aí que fosse uma importância pequena, dado o número grande de pessoas, né, que contribuem nesse sentido. Então, uma taxa aí de 500 cruzeiros, 1.000 cruzeiros, né, não ia pesar para ninguém, e todo mundo colaboraria por uma coisa que é da comunidade, que é a Santa Casa, né? É verdade. Então, resta saber agora do aspecto legal, né, dessa medida, ou se deveríamos partir para outro tipo de contribuição no poder público, né, sendo no sentido de a prefeitura destinar uma verba, uma soma no seu orçamento anual para o pronto-socorro da Santa Casa ou para a Santa Casa para a Santa mesmo, Casa. né? Então, isso seria a medida mais certa, porque as prefeituras, o serviço de saúde, eles já têm as suas dotações orçamentárias, só que eles destinam para outras coisas que, às vezes, não dão um atendimento completo à Santa Casa. Por exemplo, os postos de saúde, né? Atendem nos horários, naqueles horários não atendem mais. E a Santa Casa é 24 horas por dia. Ela que arca com todos os ônus desse atendimento à saúde pública da Itapetininga, né? Agora, doutor Anacleto, o senhor, como diretor tesoureiro, está vivendo, está sentindo a crise tão de perto, né? O que o senhor tem a dizer da política do Brasil? Vamos, para encerrar o nosso programa, como é que o senhor está vendo tanta barbaridade na televisão? É corrupção de todo que é lado, é dinheiro que era aplicado destinado à saúde, que é aplicado em agrotóxico, que com validade de 6 meses. Puxa vida, é tanta roubalheira, né? É tanto desvio. O que o senhor tem a dizer a respeito da nossa política do Brasil? A o senhor acredita no Brasil melhor? A minha posição nesse sentido é a seguinte: eu me sinto simplesmente desalentado, né? Vamos dizer assim, desanimado ao ver uma situação para um país como o nosso, tão rico,
tão grande, tão poderoso, um povo belíssimo, né? O melhor povo do mundo é o povo brasileiro, não é um povo mais alegre, mais divertido, mas ultimamente nós estamos notando que o povo brasileiro é um povo assustado, um povo que está com medo de Pacífico, tudo. né? É um povo pacífico. Né? Mas é um povo assustado, um povo angustiado ao ver tanta miséria humana da parte, não do povo, mas da parte dos dirigentes desse povo. Então, isso é uma questão lamentável. Né? A situação por que nós estamos passando é simplesmente lamentável. Nós temos notícia pelos jornais diariamente dos descalabros cometidos contra a administração pública, portanto, contra o erário público. Quem que vai sofrer as consequências disso é o próprio povo brasileiro. Tá? E, principalmente na área da educação e da saúde, né? Em especial. Porque a nossa juventude, que é uma juventude valorosa, estudiosa, eu fui professor universitário aí durante vários anos, eu conheço o valor do povo brasileiro, o valor do jovem brasileiro, no sentido de querer melhorar isso aqui, de querer, vamos dizer assim, se atualizar com os problemas brasileiros, de querer se formar, né, como gente para poder dar a sua parcela de contribuição ao povo brasileiro, né, à nação brasileira. Entretanto, eu acho que essa juventude fica decepcionada quando vê tantos exemplos negativos, né? Ela fica desencantada com o país como esse e procura outras nações para poder, vamos dizer assim, procurar um futuro melhor para eles. Então, a evasão de cérebros brasileiros é um fato constatado, né? E nós temos só a lamentar uma situação como essa. Muito obrigado, doutora Anacleto. Agora, doutor Roberto, uma mensagem aos nossos telespectadores e um visual da nossa política no Brasil. O que o senhor tem a dizer? O senhor também que está vendo essa crise tão de perto, está sentindo o drama da Santa Casa. Eu me sinto também assim muito decepcionado com a atual situação, porque eu não acredito que a situação da saúde no país vá melhorar, porque os recursos são muito pequenos. Então, eu acredito sim na comunidade itapetininga que possa nos ajudar. Eu digo isso porque, com tudo isso porque passa a Santa Casa, nós não desativamos nenhum leito, nós não despedimos nenhum funcionário, porque eu acho que isso seria a última coisa a fazer. Então, aqui a população itapetininga acredita na Santa Casa. Se por acaso algum prefeito da região tomar conhecimento disto aqui que nós estamos fazendo junto com você, eu gostaria que essas prefeituras da região nos ajudassem, porque eu acho que trabalhar sozinho não dá mais, entende? Eles mandam apenas doentes e não mandam recursos nenhum. É hora de darmos a mão. É hora de darmos a mão, porque eu sou testemunha, chegam inúmeras ambulâncias todo dia no pronto-socorro da Santa Casa despejando doentes. Às vezes tomando lugar até de um doente de Itapetininga. Isso é até revoltante, eu fico revoltado. Então, eu gostaria que, neste momento político, né, de sucessões, etc. e tal, aquele prefeito que for eleito em Itapetininga, aquele vereador que for eleito, que nos ajudasse nessa campanha. Assim que tomassem posse, ajudasse a Santa Casa a cobrar esses doentes que vêm para cá sem que venha uma retaguarda financeira para ajudar a Santa Casa. É essa a mensagem que eu gostaria de deixar. Existe um tópico especial nessa questão aí, que é os prefeitos que mandam, muitos deles falam que a Santa Casa já é remunerada, aquele doente já está pago, porque o INPS paga, o SUDES paga. O SUDES paga. E nós sabemos o que ele paga. Né? Então, é verdade. Por isso aí, é uma desculpa esfarrapada, né, que nós não podemos aceitar mais. Ok, muito obrigado, boa noite, viu? Agradeço, boa noite. Desejo a vocês que vocês continuem essa luta, mas que realmente essa luta seja reconhecida, sabe? Que vale a pena, que realmente o povo, como sempre sobra para o povo, que o povo ajude, que o povo acolha. Muito obrigado, viu? Obrigado. Nós agradecemos a oportunidade que deram. Muito obrigado. Bom, como nós estamos agora para encerrar o programa, e como esse é um ano, né, político de eleição, eu acho que vale a pena você analisar cada um dos candidatos. É você olhar a fundo a vida de cada um candidato, o caráter, ser uma pessoa de bom caráter. Eu sei que existem pessoas aí que estão se candidatando para vereador e não pagam nem a pensão alimentícia para o próprio filho. Então você acha que uma pessoa dessa pode ser um bom vereador? Não pode.
Vamos olhar a vida. A pessoa, se ele é casado, vamos ver se ele é bom marido, se ele é um bom pai, porque se a pessoa não faz bem para dentro da casa, não vai fazer para fora, minha gente. Não vamos nos iludir, não vamos ficar naquela imaginação, tentando acreditar, mesmo que seja um parente seu, se ele não vale a pena você votar para ele, não vote. Vamos olhar a vida de cada um, vamos errar novamente, tá? Uma boa noite a todos e um bom fim de semana. Gostaria de agradecer a Licac Boutique pela roupa, a Dalva, a Marisa, por esse cabelo, né? Que hoje ela caprichou bastante, fez um penteado bonito, diferente. Muito obrigada. Um abraço ao Marquinho, ao Kleber. Fiquem com Deus e estaremos de volta na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.